Pergunta para você: será que existem limites, barreiras que a gente deve obedecer em relação a auxiliar uma outra pessoa? Eu lembro de um ditado que diz que quem não vive para servir não serve para viver. Será que a gente realmente é estimulado a ajudar todas as pessoas, independente de posições políticas, credo, gênero? Será que nós somos motivados a isso ou não? Quem é o nosso próximo em questão e quem verdadeiramente a gente precisa ajudar? Se você sabe, se você tem dúvidas, eu quero te chamar a compartilhar esse momento de escola dominical online com você. É muito mais legal. Então, chega junto. Será que você é o meu próximo? E aí, pessoa bonitinha, bom dia, boa tarde, boa noite. Muito legal a gente estar junto para iniciar mais um momento de escola dominical online. E hoje nós estamos avançando para a nossa lição de número 26. E, poxa, bacana, 26 já são aí meses aí caminhando juntos, né? Isso é bem legal. Já quero te pedir desculpa, não consegui enviar esse vídeo no horário certo, talvez você percebeu isso, né? Tive alguns imprevistos aqui e estou enviando esse vídeo num horário um pouco incomum ao que eu tenho feito. Mas legal, você está assistindo aí também e está participando conosco. Já estou falando sobre participação, quero te motivar também aqui, ó. Você vai ver que ao lado tem um QR Codezinho lá da igreja. Você pode aqui se cadastrar para poder participar dos nossos cultos presenciais, que acontecem às quartas-feiras e no domingo. No domingo a gente tem 3 horários e quarta-feira a gente tem ali um horário. Todas as informações que você precisa, elas vão estar ao acessar esse QR Code aqui, ó, bonitinho. Show? Espero que você esteja bem, eu tô muito bom, tô feliz, Deus ele é muito bom e tem nos surpreendido a cada momento. Hoje a gente tem uma lição bem bacana sobre uma passagem que eu particularmente amo de paixão. E com a nossa própria introdução ali do vídeo, né, a gente fala sobre quem é o nosso próximo, a gente vai ler aquela passagenzinha clássica, né, sobre o bom samaritano e entender, será que existem limitações, barreiras para a extensão do nosso amor às pessoas? Então, se você sabe, fica juntinho aí para ver se você consegue compartilhar alguma coisa e ver se eu fiz certinho. E se você não sabe, fica junto aí para que você consiga ter o entendimento um pouco melhor sobre isso. E a nossa lição da nossa aula 26 é crer, servir e cuidar. Lição de número 26, já quero te convidar, por favor, está abrindo a sua Bíblia em Lucas 10. A gente vai ler aqui a passagem completa do bom samaritano, né? A parábola do bom samaritano. A gente vai ler do 25 ao 37. E diz assim a palavra do Senhor: Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Perguntou. O que está escrito na lei? Jesus perguntou: Como você entende? E ele assim respondeu: Ame o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o entendimento, e ame ao próximo como a si mesmo. Então Jesus disse: Você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus, seguindo, respondeu: Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirarem a roupa e causar muitos ferimentos, retiraram-se, o deixando semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia naquele lugar e, vendo também, passou bem distante. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou também perto do homem, e vendo, compadeceu-se dele, e aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando óleo e vinho. Depois, colocou o homem sobre o seu próprio animal, levou-o para a hospedaria e tratou ele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: Qual desses 3 parece ter sido o próximo do homem que caiu na mão dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: O que usou de misericórdia para aquele homem. Então Jesus disse: Vá
e faça o mesmo. Essa é uma passagem bem legal e muito abrangente, e por sinal também uma das passagens mais conhecidas que a gente tem quando a gente fala sobre parábolas. Mas infelizmente, por mais que a gente tenha muitas pessoas envolvidas conhecendo essa passagem, o reflexo que a gente tem hoje na nossa realidade, nos nossos dias, não reflete que muitas pessoas conhecem essa passagem, porque a gente não vê essa prática constantemente. E isso é muito doloroso. O que a gente tem nessa passagem? A gente tem ali um fariseu, né, um possível fariseu, um intérprete da lei judaica ou mosaica, que questionava Jesus. Qual era a ideia? Você tem ali Jesus, o Filho de Deus, o Messias esperado, que começa a contrapor todos os costumes dos religiosos do tempo. Jesus, ele curava no sábado, Jesus, ele comia sem lavar a mão, Jesus, ele se relacionava com prostitutas, conversava com publicanos, Jesus, ele tinha um estereótipo completamente diferente, né? As suas atitudes eram completamente diferentes do que muitas questões de leis abordavam. E os religiosos do tempo tinham uma dificuldade muito grande em se aproximar de Jesus, porque eles eram presos, se aproximar, que eu quero dizer assim, se permitir ser administrado ali por Jesus e se entregar de uma forma plena para Deus. Eles tinham essa dificuldade muito grande porque a grande maioria desses religiosos, eles já viviam uma religião mecanizada, muito, como é que eu posso colocar? Até mesmo fria. Eles viviam baseados em rituais, viviam baseados em costumes e perderam ao longo do tempo a verdadeira essência do que eles faziam. Então, seguiam muito mais o padrão de uma liturgia do que viviam uma liturgia ou um momento vivo, inovador, repleto de experiências com Deus. Então toda oportunidade que os sacerdotes eles iriam ter, que os religiosos do tempo eles teriam, na verdade, sacerdotes não, os religiosos do tempo, todas as oportunidades que eles estivessem ao lado de Jesus, eles queriam perguntar e criar pontos, e muitas das vezes não para que eles aprendessem, mas sim para que eles colocassem Jesus em uma suposta saia curta, né? Que deixassem Jesus num momento desconfortável, para que ele não soubesse responder alguma coisa, para que eles sim batessem no peito e falassem assim, tá vendo? Ele não é o Messias, ele não soube responder isso. Não diferentemente, nessa passagem a gente vai ver esse questionamento, né? E é interessante que o questionamento principal que traz o contexto é sobre como fazer para poder herdar a vida eterna. Jesus logo pergunta sobre o entendimento que o intérprete da lei, o escriba, que ele tinha sobre o que deveria ser feito. E ele responde de certa forma, né, de forma correta, que ele diz que é amar Deus sobre todas as coisas, que é amar de toda a sua alma, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, e amar ao próximo como a si mesmo. Deixa eu só marcar esse 27 aqui, porque tem um ponto bem interessante nesse 27. E não satisfeito com a resposta, Jesus ele fala assim, então você está certíssimo, faz isso aí e você viverá. Ele cria um outro questionamento perguntando ali quem era o próximo dele. E Jesus, em uma parábola, ele traz 4 figuras principais e que compõem essa parábola. E são a figura de 2 religiosos, a figura de um judeu que estava passeando se locomovendo de um canto ao outro, né, que tinha o objetivo de chegar em algum outro local, e de um samaritano. Antes, vale até a pena aqui trazer um ponto sobre os samaritanos, né? Samaritanos. A gente já até falou isso em outras lições, se eu não me engano, até quando a gente falou sobre a mulher samaritana. Foi a mulher samaritana, a gente fala sobre isso. Entre os judeus e os samaritanos existia uma rixa, uma rivalidade muito grande. Os judeus se consideravam muito mais fiéis em relação a Deus e tinha ali uma diferença, uma discordância política, cultural e religiosa entre eles. Os judeus eles olhavam com desprezo a figura de um samaritano. Eram completamente desprezados e não eram nem muito comum que eles se aproximassem, tampouco que eles se relacionassem. Muitos deles até citavam que de Samaria, dos samaritanos não viria algo bom, porque eles eram uma raça que ela não era tão pura, né? Na essência deles ali, devido a algumas misturas de povos,
Os judeus acusavam os samaritanos de não serem uma raça pura e valorizavam muito, né? A gente vai ver que até a questão dos sacerdotes, talvez até numa interpretação, por que o sacerdote ele não para e olha o homem agredido no chão, talvez o receio de tocar naquele homem ali e de ficar impuro. Era muito valorizado esse discurso de pureza espiritual, de pureza no cotidiano. E eles consideravam os samaritanos como uma raça, como um povo que era impuro. Logo, eles não tinham nenhum tipo de vínculo, nenhum tipo de contato, muito pouco, talvez, um contato que fosse comercial, mas um contato, um relacionamento em amizade, isso era completamente mal visto aos olhos da lei, baseado na tradição dos judeus. Então a gente tem aqui uma figura que ela, de certa forma, ela é completamente rejeitada nesse contexto do judaísmo, que é o samaritano. A gente tem ali a figura do homem que apanha, a gente também tem a figura dos religiosos. Também podemos colocar até a figura dos ladrões aí, dos salteadores ao longo dessa história. E o que acontece no desenvolver dessa parábola que Jesus ele traz? Fala sobre um homem que ele acaba descendo, está se locomovendo, que é alcançado ali por ladrões que roubam aquele homem, que agridem aquele homem e que deixam ele ali no meio do caminho. No meio do caminho aquele homem ele fica e os ladrões eles vão. Ao passar do tempo, por coincidência ou não, acaba descendo, acredito eu ali que aquele fosse um caminho de, de, de volta, né? Um caminho talvez de acesso ali para uma cidadezinha, não sei, mas acontece que um sacerdote ele acaba passando por aquele caminho. A gente tem até o entendimento que talvez ele estivesse voltando, ou talvez até indo, né, para o templo fazer ali o seu culto, prestar ali o seu ritual. E um sacerdote, o que é um sacerdote? Sacerdote, na Bíblia, quando a gente fala sobre um sacerdote, a gente fala sobre o homem de Deus, a gente está falando sobre alguém responsável, né? Alguém que conduz ali o povo em um aspecto espiritual, alguém que tem essa moral, se é que a gente pode dizer assim, tem essa característica de ser um condutor ali, alguém que conduz o povo, alguém que tem um certo poder de persuasão por ser um conhecedor, alguém, até a gente pega ali, se eu não me engano, no Antigo Testamento, a gente vê que alguém que é separado, alguém que não pode se misturar, que não pode, que precisa manter ali um testemunho. Talvez trazendo para os nossos dias, a gente está falando sobre um sacerdote, né? Um pastor, um padre, um xamã, alguém de certo destaque dentro de um contexto religioso. E o sacerdote é aquele que estimula as pessoas a praticarem, não somente a serem ouvintes, mas a praticarem os requisitos que a lei religiosa ela acaba pedindo. E na narrativa de Jesus, um sacerdote ele passa por esse homem caído no caminho, talvez todo ensanguentado. Ele tomou uma surra, seminu e aparentemente morto. Qual é a reação do sacerdote ao se deparar com essa pessoa? Ele toma uma certa distância e ele segue o seu caminho. Logo depois passa ali um levita, né? Hoje em dia a gente fala levita e toda vez que eu ouço algum pastor, algum irmãozinho falando que aqueles que tocam na igreja são levitas, eu logo imagino os irmãozinhos segurando o instrumento e voando um pouquinho, né? Levita necessariamente não né, não são os músicos, mas aqueles que servem no templo. Coincidentemente, os músicos da igreja eles acabam servindo no templo. Pode ser talvez por causa disso que haja não vou dizer uma confusão, mas uma interpretação um pouco diferente. Mas passa ali o levita, alguém que é uma figura que atua diretamente no contexto de igreja, que está ali de templo, né, que está ali auxiliando, que está servindo, que está próximo desse contexto sagrado, próximo desse contexto divino. Alguém que é bombardeado por uma palavra positiva, divina, sagrada. E ele passa a ver aquela pessoa numa situação de necessidade, ele também desvia o caminho, passa e continua ali o seu caminho para onde ele tem que chegar. E logo depois
passa um samaritano. Sim, um samaritano, aqueles que eram mal vistos, aqueles que a gente não esperaria boas coisas. Ele passa, olha aquela figura daquele homem no chão, ele se compadece, ele pega ali óleo, pega ali vinho, ele passa nas suas feridas, ele traz o cuidado. Ele pega aquela pessoa, coloca ela no seu animal, leva até uma estalagem, um local onde aquela pessoa pode ser tratada e que ela pode ficar ali de repouso. Ela coloca aquela pessoa ali, ela paga uma primeira hospedagem e ela ainda se disponibiliza. Ó, quando eu voltar da minha viagem, o que você precisar, você faça com ele, que eu vou te reembolsar tudo. E Jesus vai e pergunta para aquele intérprete da lei sobre quem era o próximo que auxiliou aquele homem que estava necessitando. E o intérprete da lei diz que é aquele que apresentou com misericórdia. Essa passagem, como eu falei, é uma das passagens que eu mais gosto, mas infelizmente é uma das passagens que a gente tem muita dificuldade de viver. Como eu falei aqui no versículo 27, eu quero até voltar nele aqui, tem um ponto muito interessante. Que quando Jesus pergunta pro escriba, né, o que ele interpreta do que é necessário fazer, o que é para poder conquistar uma vida eterna, sobre o entendimento que ele tem na lei, ele diz que é amar a Deus de todo o coração, que é amar de toda a sua alma, amar com todas as suas forças e de todo entendimento, e amar o próximo como a si mesmo. Isso é muito interessante porque eu não tenho aqui 2 mandamentos, eu tenho um mandamento que é o amor. Nesse contexto aqui eu estou falando sobre amar a Deus e eu estou falando sobre amar ao próximo. Só que a gente acha que a gente consegue dividir isso. Eu amo a Deus, mas eu não amo ao próximo. A gente vai ver isso mais à frente, se eu não me engano, em João, né? Quando eu digo que amo a Deus, que eu não vejo, não consigo amar o meu próximo, que eu consigo ter contato, eu me torno um mentiroso. A verdade é que a gente tem tantos costumes e tantas culturas, tantas formas de pensar, tantas teologias, tantos protestantismo, tantas formas de se crer, que a gente acaba criando uma série de limitações sobre quem a gente vai amar, sobre quem a gente vai cuidar e vai se aproximar. Pensar sobre o próximo, na verdade, a gente vai pensar que o próximo é aquele que literalmente está próximo a mim, né? A minha esposa, o meu filho, os meus pais, amigos do serviço, esses são os mais próximos. Talvez num contexto físico, aqueles que eu tenho mais proximidade em andar junto. Mas quanto a Bíblia está falando sobre um próximo, quanto a essa indagação sobre um próximo, eu não entendo que o próximo é aquele que eu tenho mais afinidade, mas eu entendo que o próximo é aquele que é igual, é aquele que se parece comigo, que tem uma proximidade a mim, ou seja, toda a criação humana, todos aqueles que Deus criou, esses são os meus próximos, porque são próximos a mim, são próximos à minha imagem, são semelhantes a mim, e esses são extensão do amor de Deus, independente da forma com que eles pensem. A gente num ambiente religioso, a gente tem muito daquela assim, não se mistura porque fulano não é de Deus, porque isso, aquilo, ele é pagão, ele não tem esses costumes. A própria Bíblia também vai trazer essa questão do paganismo, a gente não deve se misturar com isso, aquilo, a gente tem que manter uma certa distância, mas muitas das vezes a gente compreende e interpreta mal o que isso quer dizer. Quanto eu digo sobre não me aproximar de um contexto de um pagão ou de uma pessoa que não professa Deus, eu não estou dizendo que eu tenho que ignorar essa pessoa. Eu estou dizendo que eu não posso me influenciar por esses costumes. A gente, na aula passada, quando a gente fala sobre Josué, a gente comentou sobre a preocupação de não se permitir ser moldado pelos costumes dos cananeus, de não ser moldado por tradições que não honravam a Deus. Então, a principal interpretação que a gente tem em relação a pessoas que têm pensamentos diferentes, principalmente em contexto de fé, é que eu não devo, não é que eu não devo me aproximar, ter contato, eu não devo me permitir ser influenciado pela uma ideologia ou um pensamento que desonre a Deus. Não é ignorar. Eu até interpreto aquele não se sentar na roda dos escarnecedores, né? Não é você estar próximo de pessoas que escarnecem, porque nós somos chamados para aqueles que precisam de Deus. Cristo é o médico e ele vem para aqueles que estão doentes, e nós precisamos levar
esse médico àqueles que precisam. Como que eu vou levar se eu não tenho uma proximidade? Então a questão principal do escarnecedor, eu não devo escarnecer com eles. Não é, eu vou sentar com ele ali. Se eu estar perto, escarnecer, então realmente eu preciso ali me policiar. Mas no contexto geral, é não entender que aquela visão tenha um poder de influência na minha, fazendo com que eu desvalorize o que é um princípio, o que é um valor meu, baseado na minha caminhada cristã. Isso eu preciso entender. Mas em relação à criação humana, eu preciso ter compaixão e me importar com toda a criação humana, quer seja ela cristã ou não. Eu não devo selecionar as pessoas que eu devo amar. Cristo, e é engraçado, né, que a gente tem um discurso que é muito diferente das atitudes da prática de Jesus. Nós sofremos muito porque criamos um estereótipo de crente. E todos aqueles que não seguem um estereótipo desse, a gente rejeita, a gente se afasta, a gente exclui. Uma vez eu ouvi foi até um pastor ele fazendo um comentário e eu realmente falei assim, infelizmente, em muitos lugares essa vai ser a ideia principal. Se você tiver um travesti que se converte a Deus e tem ali as suas próteses, o implante, o cabelão, e ele começa a seguir a Cristo, ele tem uma conversão genuína, ele começa a estar ali no ambiente da igreja, eu afirmo para você que grande parte da igreja vai se incomodar com o estereótipo dessa pessoa e não em saber se verdadeiramente ela está caminhando bem, se ela está tendo alguma necessidade. A gente tem uma preocupação desesperada por uma questão de estereótipo e muitas das vezes, quase todas, né, a gente tem se enganado com isso. Jesus ele rompe essa questão de estereótipos, ele rompe essa questão de cultura e a gente ainda levanta essas bandeiras, né? Que o cara ele tá num estereótipo ali, nossa, isso não é coisa de Deus, isso e não é aquilo, e eu crio um bloqueio de me aproximar daquela pessoa, até mesmo para poder falar sobre o próprio Cristo. E a gente tem ali o contato que Jesus tem, né? Jesus tem um contato direto com prostitutas, um contato com leprosos, ele tem contato com pessoas que eram consideradas impuras no contexto da lei, da tradição, nos registros bíblicos. E ele tem essa proximidade para que ele promova na vida dessas pessoas uma cura e uma libertação. Isso é muito legal. Onde Jesus Cristo ele aparece, com as pessoas com que ele se relaciona, sendo elas conhecedoras dos seus milagres, do seu propósito ou não, a vida dessas pessoas elas são modificadas. E esse é o estímulo que nós precisamos ter. Eu não preciso olhar e selecionar as pessoas que eu devo estar próximo. Eu sou inspirado por Deus a me aproximar das pessoas, entender que todas as pessoas elas são próximos, são extensão do poder de Deus, são extensão de pessoas amadas por Deus, que eu devo ali sim me preocupar, que eu devo sim cuidar e que eu devo sim servir. Eu não vou servir ele porque ele é um homossexual. Eu não vou servir ele. Isso é uma ignorância da nossa parte que nos impede de testemunhar o poder de Deus. Isso é uma ignorância da nossa parte que nos limita a simplesmente sermos ouvintes ou leitores da Bíblia, mas em hipótese alguma praticantes das verdades de Deus. Somos estimulados a ir para fora. Somos estimulados a esvaziar de nós mesmos para poder auxiliar o próximo. E o reino de Deus ele se completa nisso, entender que o próximo ali, quando eu olho para o próximo, eu vejo ali Jesus e eu preciso sim honrar aquele próximo, porque ali é essa extensão da glória de Deus, é o Senhor ali encarnado também. A palavra de Deus vai dizer, né, sobre aquela questão do final dos tempos, né? E Jesus ele fala assim, Senhor, mas nós te servimos, né? E Jesus fala assim, não, quando eu estive nu, vocês não me deram o que vestir, quando eu tive fome, vocês não me deram de comer, quando eu quis ficar em algum lugar para poder repousar, vocês não abriram suas portas. E eles, mas Senhor, a gente andou no seu lado o tempo inteiro, a gente procurou te auxiliar em todas as formas, e qual foi esse momento? E Jesus ele vira para aqueles que estão à margem e fala, quando vocês não olham para os que estão à margem, vocês não estão olhando para mim. Quando vocês não cuidam dos que têm necessidade, vocês não estão cuidando de mim. Vocês não têm
um vínculo comigo, vocês têm um vínculo talvez com as suas tradições sagradas, mas não com a prática e a extensão do poder de Deus sendo manifesta a todas as pessoas, a toda a humanidade. Isso é sério, isso a gente precisa entender, guardar e modificar nossa forma de pensar e agir de uma forma que a nossa vida ela inspire outras pessoas e ela auxilie outras pessoas e ela traga conforto para outras pessoas. Para isso nós somos chamados. O testemunhar a Deus é ter uma vida prática, uma ação prática em trazer o alívio àquele que está necessitado, a olhar aquele que já perdeu as esperanças e trazer um novo fôlego para essas pessoas, levantar essas pessoas e caminhar com elas. Nessa passagem, a gente vai ter 3 filosofias de vida que são bem interessantes e acaba que todos nós nos enquadramos em uma dessas. Talvez basta pensar e refletir se nos enquadramos na que está certa ou não. Quais são essas 3 filosofias que a gente tem aqui? A gente tem a primeira dos ladrões, né? Dos assaltantes ali, que ele olha para o outro e a sua filosofia é: aquilo que você tem que ser meu. E ele ali, ele rouba, ele toma aquilo que não era dele, ele faz de uma forma violenta, né, que seja dele. Ele não cultivou aquilo, mas ele tomou posse daquilo. A primeira filosofia é você tirar aquilo que é do outro e falar que aquilo é seu. A segunda filosofia que a gente pode olhar ali é a dos religiosos que acabam passando. Eles olham para aquele homem e ele tem aquela visão de que, opa, o que é meu, o que é seu é seu. Se você está aí, você merece estar aí, eu estou aqui, eu mereço estar aqui. As suas necessidades, elas não vão interferir a minha vida que segue, bola para frente, não deixa o samba morrer e vamos andar. Eu tenho o meu, você tem o seu e isso aí é a vida que segue. E a terceira filosofia que a gente vai ter é a do bom samaritano. Que ele olha para aquele que está necessitado e ele fala assim: opa, o que eu tenho, eu te dou, é seu. E o que você tiver, você me entrega. É aquela filosofia de que quanto talvez, se fosse eu que estivesse na sua situação, eu gostaria de ser acudido. Por isso eu vou te entregar o melhor que eu tenho. E o interessante é observar que ele não trata daquela pessoa só ali naquele primeiro momento. Ele coloca aquela pessoa no seu animal, leva até um local, ele investe tempo. Eu não sei as prioridades que aquele samaritano ele tinha ali, mas ele investe tempo e ele investe algo que é uma barreira para muitos. Ele investe recursos, ele investe dinheiro naquela pessoa que ele não conhecia, que ele não sabia quem era, não sabia nem por que estava ali, mas ele se desprende de todas as óticas para poder entregar para aquela pessoa o melhor que ele podia oferecer, para que ela tivesse ali uma restauração. Agiu com um olhar de misericórdia e com um olhar de compaixão. Essas 3 filosofias, elas nos cercam. Cabe a nós aí definir. Talvez eu estou tendo a filosofia daqueles que são os ladrões. Eu não cultivo as coisas, mas eu quero tomar das pessoas. Ou talvez eu sou um do simples religioso, que eu tenho o meu e ele tem o dele, e vida que segue, cada um segue o seu rumo. Ou eu posso ter aquela que agradou o coração de Jesus e que Jesus usa como um exemplo correto, que é: o que eu tenho, eu preciso entregar para o outro. E quando eu falo sobre o que eu tenho, eu trago isso até de uma forma mais ampla, né? Principalmente para os crentes que vivem nesse contexto de igreja. Nós falamos muitas das vezes sobre dons e sobre talentos, e é sobre isso que é a nossa entrega. Mas eu estou sem dinheiro para poder entregar. Mas entenda uma coisa: os nossos dons e talentos nós usamos para servir o Senhor. E quando usamos para servir o Senhor, nós usamos para entregar isso àqueles que têm necessidade. Não tem finalidade nenhuma você cantar se não tiver alguém que ouça. Porque o que você canta e o que você ministra é a voz de Deus ministrando a um coração. Então você se permite ser ministrado por Deus para poder trazer refrigério àquela vida que está ali mais angustiada ou talvez reflexiva em uma dificuldade que está passando na vida. Eu preciso entender que aquilo que o Senhor me dá, aquilo que o Senhor entrega nas minhas mãos, eu preciso usar de uma forma que te sirva. E se o que eu tenho eu não consigo usar de uma forma que sirva você, eu posso dizer com convicção que o que eu tenho não serve para nada. Se não serve para nada, isso é inútil, não tem valor. Não foi inspirado por Deus.
e nem vai dar um resultado satisfatório na minha caminhada cristã. O que eu tenho, quer seja falar, cantar, dançar, desenhar, não sei o que a gente tem. Deus, ele é criativo e nos dá dons e talentos criativos, e aquilo que ele tem nos dado, deixado conosco, precisamos usar para abençoar aqueles que estão no caminho. E um ponto interessante, e a gente finalizando já para poder pensar, é que muitas das vezes não somos os samaritanos ali, mas somos aqueles que apanharam, que caíram, que ficaram ali no caminho, e precisamos ali ser acudidos. E é até um ponto também de lembrar que muitas das vezes na nossa caminhada, sim, existirão pessoas que tentarão tirar aquilo que nós temos e que talvez em muitos contextos possam até conseguir tirar, nos deixar numa situação completamente de necessidade. Mas nisso a gente tem a reflexão que o Senhor sempre enviará alguém que nos auxiliará mediante ao caminho. Seja você aquele que necessita da ajuda de alguém ou que está ajudando alguém, que a gente faça isso e tenha ciência de que o Senhor está governando todas as ações das nossas vidas e que Ele está ali nos orientando e que a nossa força principal e o nosso principal socorro vem enquanto nós olhamos para os montes e contemplamos que o nosso Deus, Ele está acima de nós, nos ajudando em todos os processos e em toda a caminhada. Beleza? Vamos passar para a nossa conclusão. Eu vou ler hoje aqui no no meu computador. Mas já que é meu, é seu também. Entre aspas. Vamos lá? Conclusão. Nossa vida cristã e o conforto do interior da igreja não podem endurecer o nosso coração em relações às realidades do mundo, especialmente às violências. Pode acontecer que o nosso egoísmo fale mais alto e que evitamos complicações diante das injustiças que as pessoas ao nosso redor sofrem. Contudo, precisamos vencer todas as barreiras que nos impedem de ser luz do mundo e sal da terra. Precisamos da graça do Senhor para que possamos viver o amor a Deus, servindo e cuidando das pessoas nas suas necessidades. Ou seja, você é um instrumento de Deus para cuidar de alguém que está passando por uma necessidade. E não se sinta, poxa, logo eu, isso é um pesar. Isso não é um pesar, isso é um privilégio. Ser bênção na vida de alguém, isso é um privilégio. E se permita também que outras pessoas sejam bênçãos na sua vida. Show? Não esqueça de orar, de lavar a sua mãozinha, de ler a tua Bíblia e de ser um instrumento vivo nas mãos do Senhor. Eu não sei se esse é um desejo que você tem, mas é um desejo que eu quero muito que você tenha. Seja alguém completamente usado pelo Espírito Santo de Deus. Para que o Senhor, quando olhar para você, ele fala assim, poxa, esse daí tirou onda. Ele olhou para todos e entendeu que são uma extensão do meu poder e ele tem agora uma missão de alcançar esses coraçõezinhos bonitinhos, fofinhos e muito legais. Tamo junto, um beijo, um abraço apertado. Fui. Andando, vivendo, buscando só tuas mãos, não me contentei. Tem algo além, eu sei. Olhando os teus olhos, um susto eu levei quando percebi que não estavam em mim, mas no ferido, angustiado, pobre aflito, cego e nu, no faminto, desprezado, sem amigos, sem amor. Teu reino vem, se minha postura